Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um enorme prazer estar aqui para falar com vocês. E claro, hoje não poderia deixar de ser sobre as pimentas, que foi o pedido de um inscrito no nosso canal e um grande parceiro. As pimentas, eu trouxe umas curiosidades sobre as pimentas. Vocês estão vendo aqui, essa daqui é o dedo de moça. Então, ao longo da história, as pimentas têm sido assim muito utilizadas para tratar vários tipos de doenças. Então, a sabedoria popular é muito importante, não é? Então, já os maias, olha quanto tempo, hein? Por exemplo, eles utilizavam as pimentas para tratar doenças respiratórias, que nós sabemos, continuamos sabendo que hoje em dia é muito usado também, não é? Como assim a asma, a tosse. Já os astecas, utilizavam as pimentas para aliviar dor de dente, como uma anestesia, para melhorar aquela situação, já que imagina naquele tempo nem se existiam essas coisas. E em outras regiões do mundo, a pimenta também tem sido usada para tratar dor de cabeça, articulações rígidas, problemas cardíacos e muitas outras doenças. Gente, a pimenta vocês vão ver que tem uma grande quantidade de pimentas e como elas são fabulosas, tá? Então, a pimenta, ela possui um antioxidante, vários até tipos de antioxidantes, que são os polifenóis, e libera então a endorfina. A endorfina é que dá essa melhora na dor, tá? Pimentas na forma seca, na forma fresca, moída, e elas podem ser utilizadas em molhos, em temperos, em doces, e tem uma enormidade de uso nas pimentas. Claro que o consumo dela fresca sempre é bom. Não que quando ela está assim cozida ou desidratada ela tenha perdido seus bioativos. Não, não perde não, porque os bioativos dela são bem resistentes, inclusive ao calor. Então, a pimenta ela possui vários benefícios. E os benefícios da pimenta estão associados a essa sensação, do bem-estar, da liberação da endorfina pelo cérebro, tá? Que é o hormônio do prazer, não é isso? Então, a pimenta ela não deve ser consumida em excesso, de forma alguma, tá? Porque ela pode, às vezes, causar irritações gastrointestinais, e isso são coisas bastante desagradáveis, não é isso? Então, nem todas as pimentas são ardidas, tá certo? O Brasil possui diversos tipos de pimenta e de usos diferentes, dependendo até da região do Brasil, tá? Por exemplo, a gente tem, em geral, as pimentas que são da família Capsum, e da família Pepper, como é a pimenta do reino, tá? E também tem diferentes graus de ardor, tá? E a pimenta biquinho, que a gente conhece bastante, que não tem ardência, A ardência dela é praticamente zero. E ainda tem também alguns pimentões que estão nesse caminho, porque o pimentão também é da mesma família da pimenta, tá? Então, as pimentas, principalmente a pimenta do reino, que é bastante utilizada, que a gente chama de pimenta do reino porque veio com a família real, e na verdade é a pimenta preta, E o diferencial da pimenta preta para as outras pimentas é o tipo do bioativo. A maioria das pimentas é a capsaicina e a pimenta preta é a piperina. E a piperina também tem ações fantásticas. E as pimentas elas podem ter cores preta, branca, verde e vermelha. E tem a pimenta rosa. A pimenta rosa ela é retirada da aroeira. Então, como características gerais da pimenta, que traz uma curiosidade, a gente pode falar o seguinte: ela é um tempero bastante utilizado, pode ser utilizado, como eu falei, tanto em comidas salgadas quanto doce, Também ela contém bioativos fantásticos que vão trazer vários benefícios à saúde e fazer parte de uma dieta alimentar saudável. Então, em geral, como eu falei, um dos bioativos mais importantes presentes na pimenta é a capsaicina. É ela que dá essa ardência, E também age como analgésico e anti-inflamatório e antioxidante. Os vários tipos de pimenta disponíveis
Pode-se variar, como a gente viu, a cor, o tamanho, a picância. E algumas variedades, como por exemplo a pimenta caiena, que é muito conhecida, né? O pimentão serrano, a pimenta poblano, né? E a pimenta tailandesa, elas têm características similares, né? Porque todas também contêm a capsaicina. Tá? Então a coloração vermelha se deve a esse bioativo capsaicina, né? E também apresenta propriedades, além da que a gente já conversou, antitumorais. Então, assim, a pimenta ela tem características tão importantes, não é? Esses benefícios tão maravilhosos. Tá? E também, como tem a proteção, como a gente vai ver, vai a inibição do câncer do cólon. E isso tem um benefício bastante grande para a nossa saúde. E assim, só que eu estou falando aqui da pimenta, eu sei que a pimenta é assim, ou ame-a ou deixa, né? Não tem um meio termo, né? Ou se gosta da pimenta ou não se gosta da pimenta, né? O bioativo importante que existe em algumas pimentas, né? No caso até a pimenta preta, é a piperina. E a piperina, ela é importante, ajuda na biodisponibilidade da curcumina, que é o bioativo da cúrcuma. A biodisponibilidade de alguns bioativos são baixas. E aí o uso de outros bioativos em conjunto ajuda, né, na eficiência dessa biodisponibilidade no nosso organismo. Então, vários bioativos conseguem se congregar, conseguem se unir e aí a gente tem um bom efeito de um estar ajudando na biodisponibilidade do outro, como é o caso então da piperina ajudar na liberação da curcumina. O curry, que é um tempero indiano, ele tem a pimenta preta e tem a cúrcuma, né, que é a base desse tempero, né? Então por isso que ele é picante, né? Ele tem dois tipos, né? Tem a capsaicina e tem a piperina. E ainda tem a curcumina. Por quê? Porque a piperina está ali para também ajudar na liberação da curcumina, então ter os benefícios desses dois bioativos. Além disso, a pimenta ela é rica nas vitaminas do complexo B, que nós sabemos que são tão importantes no nosso organismo, né? A fonte de vitamina C, que também é outro antioxidante poderosíssimo, a vitamina E, que também é um outro antioxidante maravilhoso, e a vitamina A, né, que ajuda, como a gente já sabe, na saúde dos nossos olhos. Então, as pimentas, né, usando, claro, com moderação, né, e com uma continuidade, a gente sabe que os alimentos funcionais precisamos da continuidade, ajudam o intestino a funcionar corretamente, elas são termogênicas e tem uma coisa fantástica, elas ajudam a melhorar o humor, né, pela liberação da endorfina, tá? E reduz a vontade de comer, tá? Entre as refeições. Isso é legal, né? Dessa redução nessa vontade. Não é que a pessoa fica sem vontade nenhuma, mas essa redução é interessante porque a pessoa às vezes está intertido fazendo alguma coisa, né? E não belisca. Então vai fazer as refeições nos seus horários e isso é o que a gente quer quando a gente quer fazer uma manutenção constante da nossa dieta, não é isso? Tá? Então as pimentas, como eu falei, elas variam de acordo com a sua origem, com a sua picância, mas todas elas têm os benefícios para a saúde, porque elas são ricas na capsaicina, que nós sabemos é um poderoso antioxidante anti-inflamatório, ajudando assim também na digestão e aliviar as dores. Então, quanto mais forte for o sabor da pimenta, maior é o conteúdo da capsaicina, tá? E aí está presente também nas sementes e nas nervuras das cascas da pimenta. Então a gente tem que pensar muito bem quando se vai utilizar a pimenta e qual é o tipo de pimenta e qual o uso que nós vamos querer fazer dessa pimenta. Tá? A região que ela é plantada ou que ela é produzida também vai influenciar no tamanho, na cor, tá? E há muito tempo atrás, né, no século passado, um pesquisador, né, farmacêutico, né, americano, ele descobriu, né, criou, na verdade, uma escala de ardência das pimentas, que isso tem a ver com a quantidade da capsaicina já encontrada, né, nessas pimentas. E aí ele caracterizou, né, e fez um grau de calor, um grau de ardência, que classifica uma pimenta numa faixa de 0 a 7. Então, quanto maior a ardência da pimenta, né, maior é a sua classificação. Então, mais forte é essa pimenta, tá?
Começamos então a falar um pouquinho dos diferentes tipos de pimenta que nós estamos acostumados aqui. Há vários, eu vou ressaltar alguns. Então vamos falar da pimenta biquinho, né? Ela parece uma gotinha, ela é tão bonitinha, ela é usada no preparo de geleias, de doces e também, claro, na comida salgada, numa salada funcional, num espetinho. Ela tem, né, várias atribuições na parte da culinária. E o mais interessante é que ela não deixa picância, ela não arde, tá? Ela tem baixíssima quantidade de capsaicina, então ela não tem um teor de ardência alto, ela é pouco ardida e a picância dela está na faixa do zero. A pimenta do reino, ou a pimenta preta, como a gente acabou de ver, né, não possui capsaicina e sim a piperina, mas ela também é muito utilizada na culinária, né, no tempero de bifes, de carnes e outros temperos, molhos, né? E ela também pode ser caracterizada nesse tipo de ardência e a picância dela está entre 1 e 2. Aí vamos falar um pouquinho da pimenta jalapeño. A gente acha que a pimenta jalapeño, né, ela é bem picante, ela é intermediária nessa escala, né, que esse farmacêutico criou, tá? Então ela é levemente doce, ela é ardida e ela costuma ser indicada para quem gosta de uma picância intermediária. Então, apesar dela ter essa ardência toda, né, ela não está no rol das pimentas mais fortes. E nessa escala, a picância dela é 3. Né? A pimenta de cheiro, ela é indicada para temperar peixes, crustáceos, né? Podendo então ser usada em pratos também de frangos, de risotos, de legumes, dentre outros. E a pimenta de cheiro também tem uma picância intermediária, também tem nível 3 nessa caracterização que esse pesquisador, né, farmacêutico fez. Tem uma pimenta fidalga, que não é muito utilizada, talvez, ou muito conhecida, mas ela é muito interessante, também é utilizada para peixes, não é? Para fazer marinados, para comidas em conservas, e ela já é um pouco mais picante que a pimenta de cheiro e tem a picância nível 4. Né? A pimenta dedo de moça, que é essa linda aqui, não é? Ela é muito utilizada na nossa culinária brasileira, né? Tem várias receitas, como eu falei, doces e salgados. Ela é vermelha, né? Assim, compridinha, tem um nível de ardência intermediário, mas ela é considerada suave por alguns. E é bem saborosa, gente. É indicada principalmente para temperar peixes, crustáceos, né? E também em alguns pratos de frango, risotos e legumes. E a picância dela também é nível 3. E aí vamos falar um pouquinho da pimenta caiena. A pimenta caiena, ela está acima da pimenta do dedo de moça, né, nessa escala, né, de que a gente viu de picância. Ela possui uma concentração maior de capsaicina, que vai então conceder uma ardência maior, né? E ela também, né, também é fina, também é comprida e é muito boa para temperar molhos e carnes. E a picância dela é nível 6. Também tem uma pimenta chamada cumari. Essa pimenta ela é encontrada nas cores amarelas e vermelhas, no formato ovalado, e ela é bem ardida, gente, bem ardida. Pouco aromática, tem um sabor assim um pouco mais amargo. Isso aí depende, né, da pessoa e depende do que ela vai utilizar ou o tipo de mistura de pimentas que quer fazer, como a gente tem aqui um conjunto de pimentas, né, de diferentes tipos, e aí você tem um sabor diferenciado, tá? Ela é considerada forte, né, tem uma alta concentração de capsaicina e é usada no preparo de feijoadas e molhos. A picância dessa pimenta cumari é nível 6. E os benefícios desta pimenta é fornecer ativos para capsaicina e para piperina, que apresentam também ação antioxidante, anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana e termogênica, que vai ajudar muito na eliminação da perda de peso, não é isso? Isso é muito legal, principalmente para quem está, né, com essa vibe de estar mantendo o peso ou querer diminuir o peso. Essas substâncias que tem na pimenta cumari também auxiliam na absorção das vitaminas do complexo B e minerais que nós sabemos que são indispensáveis para o nosso organismo.
Então, gente, como eu acabei de falar, né, da piperina e da cumarina, então os bioativos da pimenta também ajudam a fixação, né, das vitaminas do complexo B. E isso é muito importante para nós, o complexo B é muito importante no nosso organismo, tá? E também os minerais, logicamente. Mas além disso, essa pimenta cumaria, ela é rica também na vitamina A, na vitamina B9, na vitamina C e na vitamina E. Portanto, né, tem grandes atribuições para fortalecer o nosso sistema imunológico. Além disso, ela tem potássio, fósforo, zinco e fibras alimentares. É por isso que dá essa saciez entre uma refeição e outra, né? E aí vamos falar da pimenta malagueta, não é? Que também é muito querida, muito utilizada, ela é muito ardida, não é isso? E apesar de ter alta concentração de capsaicina, ela não é considerada uma das mais picantes. Ela é bem picante, mas ela não é uma das mais picantes. Ela é muito utilizada no tempero de pratos típicos do Nordeste, como o acarajé, o vatapá. Ela é saborosa, ela é aromática. O nível de picância dela é 6, tá quase lá no topo, né? Mas ela também tem vários benefícios para a saúde. Por quê? Ela estimula a circulação sanguínea do corpo, isso é muito bom, não é? Porque ajuda a fluir o sangue no nosso organismo, contribui para a redução do crescimento de células de gordura, por isso atua no emagrecimento também, né? É bom diminuir essas gorduras porque não forma as placas de ateroma. Ela também, na sua constituição, tem vitamina C, vitamina B6, vitamina E, né, que são importantes, né, antioxidantes e ajudam, né, no nosso sistema circulatório, ajudam no nosso organismo como um todo. Aí também, como minerais, possui potássio e manganês, tem uma alta quantidade desses dois, né? E também os flavonoides, que são antioxidantes bastante poderosos, trazendo então essas propriedades para a pimenta malagueta. Tá? Eu queria agora fazer uma observação importante. As pimentas mais ardidas do mundo que são consideradas e estão até no livro do Guinness, daquele Guinness Book, né? E foi também avaliada no topo dessa escala, né, criada por esse pesquisador farmacêutico americano. Elas são a Jolokia, a Trinidad Scorpion e a Carolina Reaper. Então são 3 pimentas extremamente fortes. E aí eu preciso fazer uma ressalva também. Quando se vai mexer com essas pimentas, tem que se tomar muito cuidado. Deve-se usar óculos e luvas porque elas queimam, tá? Elas têm teor altíssimo de capsaicina, ok? Então a pimenta, ela também possui, né, como a gente viu, essa longa lista de benefícios à saúde, né? Ela é conhecida então pela sua picância e ela tem então todos esses atrativos para o nosso organismo, ok? Então, finalizando, eu gostaria de falar, né, a gente ressaltar aqui os benefícios que as pimentas podem trazer, outros benefícios sem o que a gente já falou. Importante, né, pela ação da capsaicina, que a gente viu que ela congrega muitas ações. Então, as pimentas, de uma forma geral, podem aliviar a congestão nasal, podem aliviar a dor pela liberação, né, da endorfina, né, causando então aquele bem-estar e o prazer. Atua como antioxidante, prevenindo as alterações nas células e, por consequência, né, a postergar ou minimizar, né, qualquer efeito de câncer. Age como anti-inflamatório, estimula a digestão e favorece a perda de peso devido, né, ser termogênica e aumenta então também o metabolismo. E ela tem uma coisa interessante, né? Ela melhora a coceira e as feridas na pele, principalmente para as pessoas que têm um caso de psoríase. E isso é muito bom, né? Então, assim, eu queria só fazer um adendo aqui da pimenta dedo de moça, que está aqui presente, né, com a gente, né? Ela tem também, alguns estudos foram feitos com ela, né? Depende, por causa dos seus flavonoides e dos seus carotenoides e também da vitamina C, né? E ela também possui antocianina, um pouco em baixas concentrações, mas que tem uma atuação importante. E nesse uso terapêutico dessa pimenta, foi identificado, né, que esses compostos, né, têm uma ação bastante importante, principalmente nas vias cardiovasculares, diminuindo assim os riscos de AVC
e de infarto. E vale a pena então lembrar que ela é para trazer alguns benefícios para a nossa saúde. O uso excessivo vai irritar, vai piorar alguns sintomas de úlcera e de hemorroidas ou da gastrite. Então, ao invés de trazer benefícios, ela vai trazer malefícios. Então, não adianta a pessoa que quer emagrecer ou ter perda de peso sair comendo uma quantidade enorme de pimenta. Não é assim. É sempre com moderação, sempre com ajuste, se possível, uma orientação ou de um nutricionista ou de um médico. Okay? Eu quero agradecer hoje imensamente a vocês, né, estarem aqui. E não se inscreveu no canal, que se inscrevam, tá? Quem quiser dar o seu like ou o seu dislike, tá? E comentem e tragam aí as suas curiosidades, os seus desejos de conhecimento. Foi um enorme prazer estar aqui batendo esse papo maravilhoso com vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigada!